Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluias. Quando as lutas, aleluias, vierem contra ti, aleluias, irmão, insista, aleluias, ainda não é o fim. Eu creio assim, Senhor, aleluias, aleluias. Mesmo fraca, eu creio, Deus. Destrói muralhas, destrói muralhas. Põe os olhos no Senhor Jesus, aleluias. Ponha os olhos no Senhor Jesus. Glória a Deus. Receba a bênção e a sua luz. Aleluias. Você vai ver, você vai vencer. Creia. Glória a Deus. Na unção de Deus e no seu poder. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no locate, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Não são de Deus. Aleluia. Eu creio, Deus. Aleluia. Ponha os olhos no Senhor Jesus. Tu és lindo, Jesus. Oh, glórias. Receba a bênção e a sua luz. Glória a Deus. Você vai ver, você vai vencer. Aleluias. Receba a unção de Deus na tua vida nesta noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no locate, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Não são de Deus. Aleluia. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz o leão dormir. Ele ora no louvado. Aleluia! Oh, glória! Eu creio, Deus! Rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Não são de Deus. Aleluia. Não são de Deus. Não são de Deus. Aleluias. Amém. Que Deus abençoe. Oh, glórias. Aleluias. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.
Glória a Jesus. A paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23. Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 39 ao versículo de número 43. Lucas, capítulo de número 23, versículo 39 ao versículo de número 43. Glória a Jesus. Irmãos, encontraram? Diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Deus querido e amado, agradecemos a Ti, Senhor, pelos louvores entoados, pela palavra lida, e queremos Te pedir, meu Deus, compreensão, entendimento, discernimento desta palavra. Deus querido, fala com o Teu povo, com a Tua igreja nesta noite, é o que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Meus queridos, amados irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, nesta noite, nós não queremos trazer uma mensagem muito longa, mas gostaríamos de falar um pouco desse processo do Senhor Jesus. Se nós observarmos a partir do versículo de número 26, deste mesmo capítulo, nós olhamos que quando iam levando o Senhor Jesus para o local da crucificação, o Senhor Jesus já cansado, já tinha caído algumas vezes. Então eles, observando a condição física do Senhor, após aquele sofrimento que ele já tinha passado, aquele sofrimento de 49 ou 40 chibatadas menos uma, e ali encontrava-se o Senhor. E nesse versículo de número 26, diz que ia passando um homem chamado Simão, ali da cidade de Cirene, e pegaram este para ajudar o Senhor Jesus a carregar ali a cruz. E observamos que junto daquela multidão também andavam muitas mulheres, e as mulheres, segundo a palavra do Senhor, elas se lamentavam por conta daquela situação a qual ia o Senhor, aquele sofrimento que o Senhor Jesus passava. Mas ele, olhando para aquelas mulheres, ele então começou a dizer para elas que não sofresse por ele, não tivesse pena dele, não se lamentasse por aquilo que ele estava passando, não chorasse pela vida dele, mas que o choro delas fosse para elas mesmas, para os seus filhos, para os seus parentes, para os daquela época. E o Senhor Jesus começou a esclarecer, queridos, aquela situação. Ele começou a dizer para aquelas mulheres que viria tempos difíceis. O Senhor sabia que ele passaria por aquele sofrimento, ele sabia para onde ele estava indo, mas ele sabia que um sofrimento muito maior viria sobre aqueles dias daquelas pessoas que ali estavam.
ele sabia das perseguições a qual aquelas pessoas iriam passar. E a Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor Jesus, quando ele foi conduzido ali para ser colocado naquela cruz, foi conduzido também com ele duas pessoas, a qual a Bíblia denomina como malfeitores, para ser colocado ali um à sua direita e outro à sua esquerda, para poder morrer com ele, ser crucificado ali com o Senhor Jesus. E olhamos, queridos, quando o Senhor Jesus ali se encontrava naquela situação, ele clamando ao Pai, ele diz: olha, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Imagine o Senhor Jesus naquele sofrimento, imagine o Senhor Jesus naquela situação difícil, mas mesmo naquela situação, ele não deixou de clamar ao Pai pela nossa vida, pela vida daqueles que estavam ali, levando para ser crucificado. Aquelas pessoas, segundo a Bíblia Sagrada, os príncipes zombavam do Senhor. Segundo a Bíblia Sagrada, os soldados também zombavam, escarneciam do Senhor. Ou seja, o Senhor Jesus se encontrava em uma situação de zombaria total da sua vida naquele momento. Não bastava o sofrimento físico, não bastava o que já haviam feito ele passar ali, tinham amarrado o Senhor, tinham chicoteado o Senhor, e quando o seu corpo já se encontrava todo dilacerado, estava ali a cabeça do Senhor ainda, que eu creio que naquele momento ainda não tinha passado por sofrimento. Quando pegaram ali do espinheiro chamado Espina Christi, teceram aquela cruz de espinhos e colocaram na cabeça do Senhor, enterraram aqueles espinhos na cabeça do Senhor Jesus. Não bastasse todo esse sofrimento, agora tinham que zombar ainda dele, tinham que escarnecer dele, tinham que fazer com que ele sofresse não só fisicamente, mas emocionalmente. Muitas vezes na nossa vida passamos por alguns sofrimentos físicos, e às vezes até suportamos, mas quando começa o sofrimento psicológico, às vezes a gente não aguenta mais, a gente desaba. E o Senhor Jesus estava passando por toda aquela situação. A Bíblia diz que ele não haveria necessidade dele passar por aquilo, ele não precisava se ele não quisesse, mas a Bíblia diz também que ele aceitou passar por aquele sofrimento. Ele sabia que tão somente passando por aquele sofrimento é que nós hoje poderíamos dizer que alcançamos ou podemos alcançar esta graça que é a salvação. E nós encontramos ali na Bíblia Sagrada, no versículo de número 38, onde diz que segundo esta escritura estava ali escrito numa placa que colocaram ali na cruz do Senhor: este é o Rei dos Judeus. Esse título, queridos, eles não queriam enaltecer o Senhor com este título. Esse título era uma forma irônica, de tratar o Senhor. Com este título, ele estava dizendo que o rei foi despido da sua glória, do seu reinado, das suas vestes reais, e foi ali publicamente execrado, executado. Ele estava dizendo que agora era um rei sem reinado. O que eles não sabiam, queridos, é que naquele momento da morte do Senhor,
é quando começava verdadeiramente o reinado do Senhor aqui na terra. É quando começava verdadeiramente a sua autoridade divina ali sobre toda a terra. Eles achavam que o Senhor tinha perdido o seu reino, mas com aquela atitude, ele estava dizendo: olha, a partir de hoje, as portas do inferno nunca prevaleceram e nunca hão de prevalecer sobre a minha igreja, a qual está sendo constituída aqui na terra. Aleluia. E nós encontramos agora nos versículos que nós lemos, onde diz a Bíblia Sagrada, que um dos malfeitores que estava ali pendurado com o Senhor, ele também blasfemava. Não era difícil, irmão. O Senhor está naquela situação e querendo encontrar alguém para tirar uma casquinha dele. Não é difícil quando nos encontramos, como diz aí, no fundo do poço, quando nos encontramos numa situação difícil, quando nos encontramos já sem, como dizem por aí, sem eira nem beira, encontrar alguém para poder tentar que nós desçamos ainda mais o fundo do poço, que não tem mais jeito, querer tirar uma casquinha de nós, não é difícil. Como dizem, dá chute em cachorro morto. O Senhor Jesus estava ali naquela situação, todos blasfemando dele, todos zombando dele. Agora, até um dos malfeitores que estava ali na cruz do Calvário também zombava do Senhor. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também, se verdadeiramente és o Cristo. Mas agora encontramos daquele que eu quero falar nesta noite. Não quero enaltecer o passado deste homem, mas quero enaltecer este presente dele aqui neste momento. Nós encontramos este homem, a qual se encontrava ali não sendo digno daquela morte ao lado de Jesus, mas sim da morte. Nós encontramos este homem repreendendo o seu amigo, repreendendo o seu companheiro, o seu comparsa. Nós encontramos este homem, a qual naquele momento, ele não estava indo com a correnteza, ele não estava nadando em favor da correnteza. É muito fácil quando a gente nada com a correnteza, é muito fácil alguém estar falando mal de alguém e você adentrar na conversa para poder falar mal também. É muito fácil quando você está numa roda de amigos, todos eles falando de Jesus, e você adentrar também falando de Jesus. Mas tão fácil não é quando você encontra em uma roda de pessoas, a qual a Bíblia pode denominar escarnecedores, zombando do Senhor, e você querer adentrar para defender a sua fé cristã. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? É muito fácil, queridos, nós vermos um irmão em uma situação, muitas vezes, ou que ele tenha praticado ou não, ou uma situação de calúnia, mas nós olhamos todos contra ele, todos falando a mesma coisa, a mesma língua, e nós levantarmos a bandeira da dúvida. Este homem, naquele momento, ele se encontrava ali na cruz, todos zombando do Senhor, todos escarnecendo do Senhor, e ele nadou contra a correnteza, ele nadou contra a maré, ele foi de encontro às opiniões de todos aquele ali, e ele começou então a repreender o seu colega,
E nós olhamos nesta situação, neste momento, aquele homem estava defendendo o Senhor, estava, queridos e amados, colocando até na sua vida uma fé maior ainda do que a fé dos discípulos. Se nós observarmos alguns versículos posteriores de Lucas 24, quando andavam ali 2 discípulos do Senhor para o caminho de Emaús, nós olhamos, eles ali estavam conversando, e se nós observarmos, ele dizia: olha, nós até críamos que este fosse aquele que iria redimir a Israel. E nós olhamos este homem agora, ele sabia, o Senhor estava na mesma situação que ele, estava para morrer, mas ele não fez como aqueles discípulos, não, ele creu naquele momento. E a Bíblia diz que quando nós cremos, irmãos, no Senhor, nós alcançamos a salvação. A partir daquele momento, aquele homem já começou ali a sua conversão em Cristo, o seu passado já não me interessava mais. Às vezes alguém pode estar dizendo: olha, se aquele alcançou a salvação no último momento, eu posso então errar, pecar, vou errando, vou pecando, e no último momento da minha vida, eu aceito Jesus. Queridos, entenda uma coisa, às vezes, o seu último momento, você não pode não ter a oportunidade que este teve. Às vezes a gente aguarda o último momento, a gente aguarda o último instante, e de repente o sopro se vai, como num piscar de olhos. É deste jeito. Quantas pessoas a gente sabe que se vai dormindo, outros vão bem, de repente um acidente, de uma hora para outra, tira-lhe a vida. A conversão deste homem, ela foi uma experiência única. A nossa conversão, a conversão de cada um, é uma experiência única. Eu não vi, irmãos, eu não vi ainda alguém contar 2 testemunhos iguais de conversão. Apesar de ser uma experiência única, não é exclusiva. Todos nós podemos alcançar a salvação. Aquele homem olhou ali o Senhor Jesus humilhado, despido da sua glória, mas mesmo nesta situação, ele olhou uma oportunidade e agarrou esta oportunidade. Algumas pessoas dizem por aí que a salvação, quando não vem no amor, ela vem na dor. Mas às vezes alguém aguarda a dor, e aguarda a dor passar, e a dor não passa, e às vezes se vai. Já vi casos de pessoas que se converteram na hora de uma situação difícil, mas já vi casos de pessoas que se converteram quando estava na bonança, e já vi casos de pessoas que não tiveram tempo de se converter. Este homem, a fé dele foi maior ainda, irmãos. Por que a fé dele foi maior? Ele estava na mesma situação do Senhor Jesus, ele estava ali na cruz. Ele poderia olhar e dizer: olha, como aquele outro, olhar e dizer: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele poderia olhar e dizer: olha, se você não tem poder para salvar a si mesmo, como é que você vai ter poder para me salvar? Mas não, irmãos, ele olhou o Salvador ali naquela situação, e ele creu no Senhor. Ele creu que o Senhor poderia salvar sim a sua vida. Ele estava à beira da morte ali com o Senhor, e o Senhor Jesus, mesmo à beira da morte,
A Bíblia Sagrada diz que Ele fez o milagre, o maior milagre da nossa vida, é o milagre da salvação daquela vida. Mesmo à beira da morte, Deus pode operar um milagre. Agora imagina, irmãos, se à beira da morte Jesus operou um milagre na vida daquele homem, imagina o que Ele não pode fazer hoje na minha e na sua vida, que Ele ressuscitou. Aleluia, aleluia. Aquele homem, irmãos, aquele homem, ele estava ali na mesma condenação do Senhor, mas ele colocou a sua fé em prática. Outra coisa que eu aprendo ali com aquele homem, ou com este homem que nós acabamos de ler, que a salvação não é pelas obras. Tem pessoas por aí que acham que vão ser salvas porque pratica boas obras. Eu sempre costumo dizer que quem é salvo pratica boas obras, e quem pratica boas obras nem sempre é salvo. Parece a mesma coisa, mas não é, irmãos. Não é. Qual é a oportunidade que aquele homem que estava à beira da morte tinha de praticar qualquer obra, boa ou ruim, já ali naquela situação? Para a salvação ser pelas obras. Se fosse pelas obras, ele não seria salvo. E o Senhor Jesus deixou claro a ele, deixou claro a sua salvação. Este episódio é um episódio importante, não único, mas importante. Porque se ele não fosse importante, o evangelista não teria colocado esse escrito. Deus não teria deixado esse escrito para nós. Jesus pode salvar até o último momento da nossa vida. Alguém ali no leito da morte, a gente pode orar, e naquele último instante, naquele último fôlego de vida, aquela pessoa receber a salvação. Mas não precisamos, ou não devemos, ou não podemos aguardar esse último instante. Aguardar esse último instante. Cada instante na nossa vida é importante. Mas por quê, pastor? Eu falei que a salvação não vem pelas obras, mas cada boa obra que a gente vai fazendo, nosso galardão vai aumentando. Aleluia. Nosso galardão vai aumentando. O bom é ser salvo, irmão. O bom é ser salvo, né? E a gente ter o direito garantido. Aí já está bom demais. Mas se a gente puder ser salvo, com um pouquinho de galardão, melhor ainda. A nossa pedrinha lá sendo colocada ali na coroa. O Senhor diz: aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Todo que vem a Deus recebe a salvação, mesmo no leito de morte. Aquele homem, ele olhou ali o seu último momento, o seu último instante, para tomar posse da sua salvação. A graça, o favor imerecido alcançou aquele homem. Quem sabe, muitas vezes a gente olha e: Senhor, eu não sou digno, eu não mereço. Mas o Senhor está olhando e dizendo: realmente você não merece, mas a minha graça te basta. Aleluia. A minha graça te basta. Quando o Senhor Jesus estava ali andando para ser crucificado, ele disse: olha, se ao madeiro verde fazer isto, que se fará ao seco? Aquele que faz a obra de Deus, aquele que é crente, aquele que é justo, ele sofre aflições. Madeiro verde dá fruto. Se ao madeiro verde há sofrimento,
Imagine ao madeiro seco, ao qual a própria Bíblia diz que para nada serve, ser cortado e lançado no fogo. Que nós possamos aprender um pouquinho com as lições deste homem. A fé maior ainda do que a fé de alguns dos discípulos, que acharam que com aquela atitude da morte do Senhor, estava tudo acabado. Segundo a história, quando o Senhor Jesus morreu, os discípulos sumiram, se esconderam, com medo. Achavam, creio eu, que estava tudo acabado, tudo perdido, não tinha mais jeito, não iriam mais ser redimidos. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que de 45 a 50 dias aproximadamente, após a morte do Senhor, eles reapareceram, e agora pregando a palavra com ousadia. É justamente quando entendemos que o Senhor Jesus subiu aos céus, desceu, o Espírito Santo habitou neles, e eles agora com ousadia e intrepidez pregavam a palavra. É esse Espírito que habita na sua vida, é esse Espírito que habita no seu ser. Nós não devemos, irmãos, ser apenas crentes de banco, não. Nós devemos deixar esse Espírito atuar na nossa vida, e que a obra de Deus seja atuante na vida de cada um. Deus que abençoe, em nome de Jesus.